Fala galera, Bom, estou mais aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu estou aqui para falar 5 momentos, na minha opinião, na minha visão, dos confrontos mais aguardados dos animes. Aqueles confrontos que você fica cada vez mais querendo ver, fica com mais empolgado a cada minuto que se passa e não vê a hora do confronto acontecer, como que vai se resolver, como as coisas vão culminar para levar ao final, o que vai acontecer, o desenrolar do confronto, como que vai ser, como o herói vai superar o vilão, como o protagonismo vai agir e como é que vai ser desenrolada a luta. Bom, em quinto lugar, eu trago aqui um confronto muito aguardado, Yosuke versus Toguro. No Torneio das Trevas, Yosuke enfrenta primeiro Digimon Toguro numa usina fechada, pode dizer assim, num recinto fechado, e ele vence com muita dificuldade e depois ele descobre que foi tudo armação, não passava de uma fachada. E ali ele é convidado a participar realmente de um torneio, meio que por obrigação que o Toguro impõe para ele, pois senão ele destruiria ali mesmo, ele e os amigos deles. E o Suki não tem nenhuma chance. Ele vai evoluindo com o desenrolar do torneio. E cada vez mais que se aproxima, você vai criando uma expectativa todo em volta daquele cenário. Porque cada vez mais se descobre que Toguro, quando vai usando a porcentagem da força dele ali, aumentando aos poucos, de 70, se não me engano, o máximo que ele chega a usar antes do combate, 60%. E é uma força absurda. Eu comparo isso com o Raul do Chamanquinho, fazendo entre aspas aqui. E é isso. Em quarto lugar, eu trago aqui Gon vs Pitou. No exame Hunter x Hunter, Gon faz amigos ali, o Curapaika, o Killua, o Leório, e ali depois ele tem outros arcos que ele fica mais centrado ali, ele e o Killua, e deixa os amigos de lado, mas a amizade deles em si não se rompe. E mais pra frente ele entra num arco chamado das Formigas Quimeras, onde várias formigas gigantes, assim, dão o nome de formiga, mas são seres, lembram um pouco os Holons do Bleach, onde as formigas são derivados de vários monstros que se combinam em um só. E ali tem a Pitou, que é um dos três mais fortes, e ali o Gon e o Killua e um amigo de infância do Gon, que eu me esqueci o nome agora, não me vem a memória, é atacado e instantaneamente o instinto fala mais alto para eles fugirem. E ali o Killua deixa o Gon desacordado e foge. E ali o Gon fica obcecado, fica fissurado, obcecado, remoendo. Ali aquele sentimento toma conta dele e ele só quer de vez, uma vez por todas, acabar com a Pitou. E o confronto acontece e é alucinante, é brutal, muito irado, e é isso aí. Em terceiro lugar, Kenshin versus Makoto Shishio. Tinha que trazer um das antigas também. Inclusive está sendo um reboot agora. Kenshin versus Makoto Shishio. Dois ex-retalhadores. Um que ainda preza o legado e os princípios de um retalhador, e outro que abandonou e que é um ex-retalhador, com o nome mesmo, o título intitula. Bom, Makoto Shishio foi um dos considerados adversários mais difíceis, mais forte pelos fãs. Você lendo o mangá ali no wiki-off dos personagens, nas cartas que eles enviam, eles elegem, e pelos próprios personagens mesmo, em determinados arcos e determinados diálogos, eles citam que, inclusive no arco da vingança da justiça dos homens, da irmã da Tomoe, do Inishi Kishiro, que é um dos meus vilões favoritos, eles falam que não acreditam que o Makoto Shishio seja mais fraco que o Inishi Kishiro.
E que se o Kenshi for perder, tem que ser para alguém mais forte que o Makoto Shishio. E essa luta foi uma luta muito aguardada e foi um embate muito feroz e devastador. Em segundo lugar, aí sim, Green-Joe versus Ishigo ou Ishigo versus Green-Joe. O aspirante a Hollow Anil Ishigo, o Vizard versus um Arranca. Foi um combate que teve a sua primeira parte, a sua segunda parte e a sua terceira parte. Ali na terceira parte, no modo Pantera do Green-Joe, foi de alucinar, foi muito bom. Ali o Ishigo, dizem a muitos fãs que ali o Ishigo usou todo o seu poder real, todo o seu poder base. Não usou nenhum poder de uma fonte exterior, extraída, e foi um confronto de igual para igual, onde o Ishigo usou todos os poderes dele ali, sem apelação. Foi tudo dando o máximo de si. E em primeiro lugar, um dos recentes, que foi Luffy versus Kaido. Sim, Luffy versus Kaido foi um confronto muito aguardado, um combate muito extenso, muito alongado, entre reviravoltas mirabolantes, entre que o Luffy precisa de ajuda. O Luffy só ganhou, aí eu repito, ele falar que me lembra muito o Goku se transformando em Super Saiyajin, que ali se o Luffy não tivesse despertado a fruta, ele não venceria o Kaido, porque foi um combate, uma das lutas mais difíceis. Eu acho que tirando o Rob Lucy, porque no começo da saga do One Piece, o Luffy era aquele cara que tacava os vilões que tinha um nariz grande, assim por se dizer, que é uma expressão dita para aqueles caras orgulhosos que nunca toparam com alguém mais forte do que eles. E aí toparam com um cara que deita todo mundo no soco, no murro. E ali o Luffy chega no Rob Lucy, o primeiro vilão que ele não consegue superar, que ele tem que treinar para desenvolver técnicas. E que foi um divisor de águas. E ali o Kaido me lembra muito, mesmo que o do Flamengo, o Katakuri tenham dado trabalho, mas o Kaido e o Rob Lucy para mim ainda foram os pilares mais difíceis a ser superado pelo Luffy. E eu acho que um dos mais aguardados foi Luffy versus Kaido. Bom, é isso, galera, pro vídeo de hoje. Mudou um pouquinho ali, pouca coisa, continua a mesma base aqui do cenário. Eu estou tentando investir, pensando em mais ideias. Eu tirei uns bonequinhos, tem um jogo chamado Magic que eu jogo, eu botei todos os meus decks ali em cima. Deixei ainda aqui os mangás aqui atrás, o quadro ali do Shiryu, que é o meu personagem favorito dos animes. Aqui do lado atrás, do lado inferior seria do lado inferior esquerdo e direito, pense rápido. Do lado inferior, eu acho que direito, isso. Tem ali um pouco, se dá para pegar uma foto do Lee Pairong. E ali tem mais outras coisas ali do lado de umas metas que eu ponho todo ano, objetivo. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e falou.